Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço muito a vossa presença. Agradeço, em particular, na mesa, a presença do professor Paulo Monteiro Braga, do nosso orador e convidado de hoje, o professor António Costa Pinto, que o saúdo muito pela sua presença nesta casa. É aqui muito bem-vindo e ouvi-lo hoje com todo o interesse. Quero também agradecer uma vez mais ao professor José Eduardo Franco, membro do nosso Conselho Supremo, a orientação geral deste ciclo, a dinamização do ciclo da história, das histórias globais, sendo este ciclo dirigido pelo professor Paulo Drummond Braga. Já vai longa esta série, com sessões de enormíssima qualidade e de grande variedade, e que entram também na história contemporânea. Já tivemos uma sobre fenómenos partidários recentes, nomeadamente no contexto da União Europeia, e hoje temos também uma matéria da história política contemporânea, e nomeadamente a inserção do 25 de Abril e da nossa democracia no quadro da terceira vaga das democratizações. Portanto, é com muito gosto que o ouviremos. Enfim, não me cabe todavia apresentar isto, é apenas como Presidente da Sociedade Histórica saudar os presentes, os oradores, e assinalar o orgulho que temos em acolher sessões desta qualidade. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Vamos hoje ter o gosto de ter connosco o Sr. Professor António Costa Pinto, que é investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professor convidado do ISCTE, foi professor em diversas universidades, visitante em diversas universidades dos Estados Unidos e também em Paris. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política, tem-se interessado sobretudo pela história do autoritarismo e do fascismo, das transições democráticas e da justiça da transição em Portugal e na Europa. Saliento um dos seus livros, um entre muitos, dos que eu mais aprecio e que considero dos mais interessantes, sobre os camisas azuis, intitula-se Os Camisas Azuis e Salazar, Rolão Preto e o Fascismo em Portugal. Tem uma edição recente de 2015 e aborda o assunto extremamente interessante e extremamente pertinente deste movimento, do movimento nacional sindicalista no Portugal dos anos 30. O Sr. Professor António Costa Pinto vai falar-nos hoje sobre o 25 de Abril e a terceira vaga de democratizações. Tenho então a palavra. Muito obrigado. Eu vou-vos falar sobre aquilo que é considerada a transição democrática em Portugal, ou seja, sobre o 25 de Abril e como é que nós podemos enquadrar esta fase de mudança política em Portugal no âmbito daquilo a que nós chamamos muitas vezes a chamada terceira vaga de democratizações, que foi marcada fundamentalmente, como veio anos mais tarde, pelo fim da Guerra Fria, pelas transições democráticas na Europa de Leste, na América Latina, numa parte do mundo, inclusivamente da África. Mais tarde, lembremos as colónias portuguesas, que também passaram algumas de regimes de partido único a regimes, pelo menos, mais demais. O primeiro ponto que eu gostava de salientar e que coloco sempre é, num certo sentido, a minha perspectiva sobre o passado enquanto académico. A minha perspectiva sobre o passado, eu cito sempre um relatório de um historiador inglês para a Unesco a seguir à Segunda Guerra Mundial, onde ele diz a história académica, claro, é o passado analisado com os instrumentos das ciências sociais. E diz uma segunda coisa que eu acho que é muito importante, que é o passado é um território estrangeiro. As coisas eram diferentes. E eu creio que, independentemente de uma parte da plateia ter assistido ao 25 de Abril, ter opiniões firmes sobre o 25 de Abril, ter estado de um lado, do outro, de lado nenhum no 25 de Abril, seguramente que têm visões relativamente diferenciadas, porque as visões sobre o passado
em grande parte, somos moldadas pela estrutura familiar, pelas nossas culturas políticas, pela cultura política dos nossos pais. Nós, enquanto, evidentemente, cidadania, filtramos o passado, não numa perspectiva científica, não numa perspectiva académica, mas por aquilo, obviamente, que nos é dado por muitas outras instituições, inclusivamente se perguntarem aos dirigentes dos partidos políticos quais são as suas visões sobre o passado de Portugal, elas são necessariamente diferenciadas, porque são moldadas por dimensões ideológicas. Portanto, o passado é de facto um território estrangeiro, as coisas eram de facto diferentes e, se para a maior parte dos meus estudantes, nas habituais celebrações do 25 de Abril, ver os documentários que o geral da televisão passa, tudo, com as bandeiras, o outro, e as manifestações, digamos, de direita ou até de extrema-direita, os ataques de 1975, a mão, já não me lembro, não era a mão, era de Rio Maior, havia a Moca de Rio Maior, etc, a Moca de Rio Maior, e as ocupações de terras com Alentejo, etc. Tudo aquilo para eles é um território estrangeiro. Eles não conseguem perceber o que é que aconteceu ali em Portugal, que raio de Portugal é aquele. E não vale a pena, por isso, tentar iludir de que nós temos visões diferentes sobre o passado e que, em grande parte, o passado é construído, é debatido a partir do presente. E, justamente por isso, eu creio que a história académica, a perspectiva que eu vou aqui, digamos que eu vou aqui, no fundamental, explanar sobre o 25 de Abril e sobre a transição democrática portuguesa, baseia-se mais nas ciências sociais do que, inclusivamente, na minha própria memória, porque eu também participei, digamos assim, enquanto estudante, por exemplo, no 25 de Abril, tenho uma visão do que era o antigo regime, provavelmente diferenciada, tenho uma cultura política fundada pelo meu pai, que era advogado, etc, sobre o Estado Novo, me interessa agora sobre a Primeira República, etc. Ora bem, eu começo por colocar aqui esta caricatura, e é apenas esta que eu vou colocar, porque a grande maioria dos processos de mudança de regime associados à chamada terceira vaga de democratizações, Portugal é acompanhado por um espaço de um ano, 2, pela Espanha e pela Grécia, em 1975, sendo que Portugal abre teoricamente esta terceira vaga. A primeira característica pelo qual todos estes senhores estão aqui, isto é uma caricatura de um caricaturista já falecido, chamado João Belmanta, e que coloca aqui estas personagens todas, desde o Mao Tse-tung, até o Marx, até o Engels, até o Lenin, até tudo, porque o 25 de Abril foi, simultaneamente, a última crise revolucionária na Europa ocidental. Não é o 25 de Abril, é os anos de 74 e 75. Na Europa ocidental, com marcas da cultura política dos anos 60 e 70, daquilo que nós podemos chamar os anos 60 globais, isto evidentemente na cultura política da esquerda, mesmo da esquerda revolucionária, e por outro lado, porque o 25 de Abril desafia a nossa interpretação, não vale a pena pensar em comparações, desafia a nossa interpretação porque foi um golpe de Estado não hierárquico dos segmentos das Forças Armadas que desencadearam um processo de queda do regime, e eu estou a falar de uma queda abrupta do regime, com base em tudo aquilo que nós sabemos sobre a guerra colonial e sobre a crise dos anos, do final dos anos 60 e 70. Nós muitas vezes pensamos, nós académicos, a oposição, qual é a memória da oposição anti-autoritária em Portugal? É que o 25 de Abril é o coroar de uma luta cada vez mais ativa contra o Estado Novo de Salazar e Caetano. Falso. Falsíssimo. O Estado Novo passou por crises muito significativas
Primeiro, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a alteração completa do panorama político internacional, emergência da oposição. Salazar faz algumas cedências no pluralismo limitado do regime que aumenta. Segunda crise, eleições do general Alberto Delgado. Uma manifestação de desafiação pelo regime de largos setores da sociedade portuguesa. 73, 74. Costuma ser umas greves, as coisas, mas, efetivamente, o regime de Oliveira Salazar e depois de Marcelo Caetano resistiu sempre muito bem às ofensivas da oposição. É a vida, acontece. A maior parte dos regimes autoritários e ditatoriais não caem pela força das suas oposições. Tanto o regime de Salazar, como muitos regimes socialistas. Muitas ditaduras socialistas não caíram porque houve uma revolução popular, engano puro. Algumas sim, outras, e esse é o modelo dominante dos processos de mudança de regime, na chamada terceira vaga de democratizações, excetuando Portugal, alterações na cena internacional, como a implosão da União Soviética e a progressiva autonomia dos países da Europa de Leste, das ditaduras da Europa de Leste socialistas em relação à União Soviética, no caso da Europa Central e Europa. Ou as ditaduras militares na América Latina não se telefonaram todas uns aos outros, não é verdade, os generais argentinos e os generais brasileiros, e disseram: agora estamos a sucumbir perante uma revolução popular. Não, alterou-se a conjuntura política internacional. Os Estados Unidos, a potência dominante na América Latina, alteraram a política perante a América Latina, e muitas ditaduras militares encetaram processos de diálogo com as elites civis para se retirarem da esfera política. É isso que aconteceu no Brasil, por exemplo. E não apenas a pressão popular das diretas já. Não. Com as diretas já podiam os militares brasileiros muito bem. Ou seja, com essas manifestações continuaram. Isto não quer dizer que não tenhamos movimentos de queda de regimes ditatoriais com uma genuína participação popular. Tunísia, não vale a pena estar a dar muitos exemplos internacionais. A ditadura de Ben Ali sucumbiu a uma crise económica com uma fortíssima movimentação social de jovens e, passado pouco tempo, não é verdade, lá estava Ben Ali a desaparecer, entre aspas, da Tunísia. No caso português, o fator fundamental que explica a natureza da transição, a natureza do 25 de Abril, é simples. Remete para a conjuntura da guerra colonial. E remete, muitas vezes nós pensamos que existem grandes causas estruturais. Mas para o 25 de Abril ter acontecido em 74, não existe uma grande causa estrutural. Muitos historiadores económicos dizem: não, o regime estava quase, porque há a crise do choque de petróleo de 73. Coisas deste tipo. Ora, nós temos que pensar, e eu vou ser muito rápido, que é natural que a democracia tenha construa uma memória mais ou menos oficial, pelo menos os partidos políticos que dominaram a consolidação da democracia portuguesa oficial, nomeadamente com aqueles pontos-chave, não é verdade, a crise do general Monteiro Muniz, do golpe de Estado contra Salazar, mas ao contrário do que se pode pensar, no que toca, por exemplo, à guerra colonial, a resistência e a sobrevivência à descolonização, ainda que extremamente dura, foi uma vitória do regime. Salazar conseguiu reequilibrar as forças armadas, conseguiu derrotar o golpe de Estado do general Monteiro Muniz, e uma parte dele, e conseguiu pôr a elite militar em guerra há 14 anos. Enfim, já estava, é evidente, para ele não foram 14 anos, mas para o regime foram efetivamente 14 anos. Uma guerra dura para um país periférico que conseguiu, até do seu ponto de vista internacional, mobilizar os recursos que tinha, com uma enorme sorte. E qual é essa sorte? Porque os regimes têm sorte às vezes, não é? Isto é como o desenvolvimento económico. O Partido Socialista atual, por exemplo, não é verdade? Toda a gente sabe, mas é normal, à direita ou à esquerda. Há conjunturas económicas que não são resultado das políticas do governo, mas os governos estão naturalmente lá para capitalizarem esses resultados. Ora, ainda por cima, a guerra colonial coincide com um período de crescimento económico português muito significativo. Ainda por cima, portanto, a ditadura tinha dinheiro para a guerra colonial. Não teve grandes crises sobre esse ponto de vista.
E às vezes há acontecimentos que determinam tudo, que não são acontecimentos estruturais. O 25 de Abril poderia acontecer de outra maneira, de outra conjuntura. E todos nós sabemos que, por acasos da Guerra Fria, o movimento de libertação, chamado PAIGC, numa colónia absolutamente menor do sistema colonial português, que era a Guiné-Bissau, que aqui para nós, para além do modelo ideológico e político, não valia nada. Não tinha qualquer importância geoestratégica para o colonialismo português, mas por acaso da sorte, o PAIGC consegue paralisar as Forças Armadas Portuguesas com aquela célebre cena dos mísseis terra-mar, que aliás já estavam uns meses mais tarde, mas entretanto deu-se o 25 de Abril na República Federal Alemã. Mas a verdade é que o governo norte-americano e os aliados, não direi que são aliados, mas digamos aqueles que forneciam material militar de Portugal, não conseguiram encontrar justamente o antídoto militar para sobreviver mais algum tempo. Portanto, o 25 de Abril tem causas estruturais, claro, mas tem causas conjunturais e todos sabemos o que é que está. Todos os anos nos dizem que os oficiais milicianos versus oficiais do quadro, portanto, essa é a história factual, eu acho que acima de tudo. Mas é a natureza de golpe de Estado não hierárquico que faz a singularidade do 25 de Abril. Porquê? Porque justamente a participação militar, a intervenção militar na vida política conduz a uma crise do Estado e aquilo a que nós podemos chamar, historicamente, uma conjuntura revolucionária. E é isso que demarca a transição portuguesa das outras transições. É a existência de uma conjuntura revolucionária com uma crise do Estado. Porquê é que eu começo com este quadro? Porque temos lá o Mao Tse-tung, temos lá o Marx, temos lá o Lenin, a pensar nos partidos comunistas, temos lá o Mao, a pensar nos pequenos partidos maoístas, temos por lá outros. Porquê? Porque quando nós olhamos, e vale a pena olhar, aliás, para os, até curiosamente, para os marxistas desse período. Porquê? Porque os marxistas são grandes elaboradores da teoria das revoluções. Os pensadores liberais nunca contribuíram para isso. Contribuíram para outras coisas. Não era para a teoria das revoluções, não. E muitos que analisam a transição à democracia em Portugal falam na Revolução Portuguesa. A Revolução Portuguesa no sentido de analisar esta dimensão de conjuntura revolucionária. E esta dimensão de conjuntura revolucionária esteve ausente em todas as outras. Esteve ausente na transição espanhola, esteve ausente na transição grega do mesmo período. Vou-vos dar apenas dois exemplos. A transição espanhola, a transição grega. A transição grega é extremamente interessante. Em primeiro lugar, a Grécia é uma ditadura militar. E é uma ditadura militar que atravessou uma crise rápida, grave, no âmbito de uma conjuntura de guerra com a Turquia. E os militares gregos, os coronéis gregos, telefonam a um dirigente da oposição conservador chamado Karamanlis, que está em Paris, e digam: o senhor venha, a gente passa no poder. E é num mês, Karamanlis assume o poder e realiza uma transição democrática na Grécia, restaura os partidos políticos, uma parte dos quais já vinham de antes da ditadura militar. Portanto, convém não esquecer que a ditadura militar grega dura mais ou menos 10 anos, portanto, toda a cultura política está presente antes e, progressivamente, a Grécia institucionaliza o regime democrático. Espanha é diferente, mas nós temos que considerar a transição espanhola como um modelo de ruptura pactada, ou seja, elites autoritárias reformistas que efetivamente vão dialogar com as forças da oposição e vão progressivamente institucionalizar o regime democrático. Que é o contrário da ruptura. Não há nenhum português que não saiba o que é o 25 de Abril. Os espanhóis celebram o dia da Constituição. Ótimo. É muito importante para nós, membros da elite. Mas não há dia para a transição espanhola. Não há dia. Não há dia. Porque a transição espanhola foi uma transição lenta, progressiva, que
tem início, num certo sentido, após a morte de Franco, e que termina, evidentemente, com as eleições e com a Constituição democrática, mas não há dia. Não há dia. Quer dizer, pode-se inventar o dia da Constituição, mas não há dia. Hoje é o dia da democracia. E, portanto, este bloco de Estado não hierárquico, que dá origem ao 25 de Abril, isto é muito importante, é um bloco de Estado que provoca o verdadeiro colapso das instituições autoritárias. E essa diferença também é uma diferença muito importante. Porque, em maio de 1974, 10 dias depois do 25 de Abril, ninguém acredita que o antigo regime pode voltar. Ninguém acredita que a elite do antigo regime pode ter um papel importante. São dimensões simbólicas muito significativas para a cultura política de uma sociedade. A saída, primeiro para a Madeira e depois para o Brasil, de uma parte da elite política mais simbólica, Marcelo Caetano, Presidente da República, etc., tem um significado simbólico muito impressionante. O segundo ponto que eu gostava de salientar, um ponto memorialístico, eu por acaso observei isso, é que poucos dias depois do 25 de Abril, depois estudei, mas não interessa, os CTTs tinham, não interessa, ali um conselho de administração perto da Avenida da Liberdade, e a televisão passa automaticamente os administradores dos CTTs a fazerem viva o MFA, viva o MFA, e os trabalhadores a sanearem-nos poucos dias depois. E é para esta dimensão que eu gostava de sublinhar, que é a dimensão conjuntura pré-revolucionária. E essa conjuntura pré-revolucionária, em grande parte, é dominada por um fator. No caso, também mais uma vez um fator singular, que é o caráter simultâneo do processo de democratização com a questão colonial e a questão da descolonização. Porque, em grande parte, o MFA alarga a sua intervenção sobre o sistema político português, que aliás já era praticamente inevitável, com as tensões, inicialmente com os Paulo Spínola, em torno da questão da descolonização. E tudo isso vai marcar, justamente, uma dimensão de crise do Estado pré-revolucionária que me parece muito significativa. Vou dar apenas duas dimensões dela. Em primeiro lugar, a extrema dificuldade de constituição, dentro daquela frase que são precisos dois para dançar o tango, e que, portanto, um sistema democrático, e ele vai se institucionalizar muito rapidamente em Portugal, exige que todos os segmentos da sociedade estejam representados, obviamente politicamente, por eleições, mas antes das eleições, uma grande dificuldade de institucionalização dos partidos políticos que vão representar o centro-direita e a direita do espectro político. Porquê? Porque o 25 de Abril, de facto, é rapidamente transformado numa crise revolucionária em que a dinâmica dos movimentos sociais, e não vale a pena ter teorias de conspiração, como é natural, enfim, uma parte das forças de direita tem aquela ideia que Moscou estava, digamos, a controlar a Revolução Portuguesa, o PCP, etc. Tudo isso é interessante e faz parte dos elementos de legitimação dos partidos políticos, das ideologias, etc. A investigação empírica até prova que isso até nem é muito verdade, que a União Soviética teve até um papel de relativa moderação, não interessa, de alguns segmentos do PCP, mas o que interessa é sublinhar esta dimensão de crise revolucionária. E as crises revolucionárias fazem com que agentes sem legitimidade eleitoral, agentes de radicalização de movimentos sociais, tenham um papel muito significativo. Há um estudo muito interessante que analisa as dinâmicas grevistas e o papel da extrema-esquerda na transição portuguesa e na transição espanhola. Qual é a diferença? Eles eram mais em Portugal do que menos em Espanha? Não. Eles eram menos diversos em Portugal ou mais diversos em Espanha? Não. Eram fundamentalmente iguais. Simplesmente, a transição portuguesa ofereceu-lhes uma estrutura de oportunidade
de marcarem acontecimentos políticos e a transição espanhola não lhes ofereceu essa estrutura de oportunidade. E isso é o que separa dinâmicas de crise revolucionária em processos de mudança de regime de dinâmicas, justamente, de processos de mudança de regime controlados no fundamental a partir das elites, sem crise do aparelho de Estado. Quando eu falo em crise do Estado, remete também para a própria repressão legítima. Porque as crises revolucionárias criam legitimidades revolucionárias que não têm a ver, como é evidente, com aquilo que se pode chamar a coerção legítima do Estado. E isso marcou a transição portuguesa, todos nós sabemos, não vale a pena estar a repetir, com uma sucessão de crises no próprio governo, com uma sucessão de crises no interior das Forças Armadas, com dinâmicas de politização no interior das Forças Armadas, com dinâmicas sociais, como, por exemplo, as ocupações no Alentejo, ou as ocupações de propriedade urbana por todo o país, que não representam, isto é muito interessante, que não representam a decisão unificada de um novo aparelho de Estado. Não. Representam a não unificação das decisões do aparelho de Estado e de expressões de dinâmicas políticas radicalizadoras. Também é um erro pensar, do ponto de vista da investigação, claro, creio eu, é um erro pensar que os partidos políticos mais importantes dominam integralmente os acontecimentos, porque isso não é verdade nem para o PCP. Não é verdade à esquerda, nem para o PCP. Como também não vale a pena pensar que em 1975, os grandes dilemas norte-sul, não é verdade, e com o início da dinâmica de movimentação social contra os setores mais radicais da transição portuguesa, também representam uma ação unificada e controlada a partir dos partidos já institucionalizados de centro-direita e direita, porque a galáxia de organizações é muito mais significativa do que nós podemos aparentemente pensar. Portanto, a dinâmica pós-25 de Abril deu origem a uma verdadeira crise revolucionária. E essa crise revolucionária, como é sabido, só se vai resolver no 25 de novembro com o golpe, ou contra-golpe, não interessa agora, de 25 de novembro. É interessante também observar que há dois pontos da cena internacional que eu gostava de salientar, sob esse ponto de vista, que marcam toda a dinâmica de transição. A primeira é o papel conjuntural de radicalização que desempenham as organizações de extrema-esquerda, muitas vezes até mais, inicialmente, claro, que o Partido Comunista. O Partido Comunista inicialmente tem uma posição relativamente tranquila, relativamente moderada, e depois vai acompanhando, é evidente, a dinâmica da radicalização dos movimentos sociais, associado sempre a um segmento do MFA. Há muito tempo que eu nunca consegui convencer ninguém, ainda hoje, essa é das poucas coisas do ponto de vista da investigação, confesso-vos, eu tenho dúvidas e não consigo perceber. Mas isto agora não interessa, porque é um tema mais académico, já só interessa a historiadores, politicamente já não tem qualquer interesse, que é a relação entre o PCP e o chamado setor gonçalvista do MFL. E saber até que ponto o PCP controla ou o setor gonçalvista tem, digamos, uma autonomia relativa em relação ao PCP. Toda a gente sabe que no 25 de novembro foi Álvaro Cunhal que manda recolher as tropas, entre aspas, e retirar, evidentemente, o PC dessa movimentação. Também todos sabemos, eu estou a dizer isto porque o 25 de novembro é muito importante enquanto elemento central para a institucionalização da democracia representativa em Portugal, isso é absolutamente óbvio, não vale a pena estar, digamos, a fazer mais comentários, mas o deixar, digamos, o setor de esquerda radical sozinho é, evidentemente, da responsabilidade da Álvaro Cunhal. E também é verdade que as forças associadas ao Partido Socialista e ao centro-direita no próprio interior do movimento das Forças Armadas, lideradas por General Mianes, estavam já à espera de uma dinâmica de radicalização para atuar.
Eu não vou ter tempo para falar de um ponto que é muito interessante, mas que não merece mais do que 2 minutos, que é a intervenção internacional. Na maior parte das transições à democracia, desta terceira vaga, a comunidade internacional desempenha um papel importante. E desempenha um papel importante, por exemplo, no apoio aos partidos políticos moderados, na formação das grandes famílias políticas europeias. Isso está historicamente muito bem estudado, as fundações democratas cristãs, as fundações da família social-democrata alemã, que têm uma importância grande no apoio e na formação, por exemplo, ao CDS, ao PSD, ao PS, na verdade, e isso é algo de interessante e importante. Mas há um ponto muito importante que os outros países têm e que Portugal não tem nessa fase. O apoio internacional foi muito importante porquê? Porque numa sociedade com uma parte da elite económica em fuga, com os setores mais importantes da economia portuguesa nacionalizados, a relação entre grupos de interesse e partidos políticos é muito complicada. E, portanto, o apoio internacional no caso português foi mais importante, digamos, obviamente, no caso espanhol, onde não houve nenhuma crise da relação, para falar bem e depressa, não houve nenhuma crise sobre o sistema económico. Ninguém perdeu a propriedade em Espanha ou na Grécia. Ninguém sofreu dinâmicas de nacionalização ou de ocupações de propriedade, não é verdade? E, portanto, o sistema social estava intacto. Isso não é verdade no caso português. Não esteve nada intacto. Antes, pelo contrário, eu até tenho pena que, por exemplo, não existam estudos académicos mais sérios sobre o exílio social e o exílio político do 25 de Abril. Ao contrário, porque também nós temos estas memórias todas. Mas uma parte da elite social e económica saiu não porque fosse diretamente perseguida no 25 de Abril. Não é apenas aquela que viu a sua propriedade nacionalizada. É aquela que vai porque vive uma conjuntura de tipo revolucionário e até sob o ponto de vista não apenas empresarial, mas sob o ponto de vista de emprego, acompanha, como é evidente, os segmentos da elite económica que abandonam o país, já sabemos, fundamentalmente para o Brasil, muito embora ainda não haja um estudo completo sobre isso, para vos dizer a verdade, e deveria haver. Portanto, tudo isto para sublinhar, e vou ser muito rápido, que o 25 de Abril foi efetivamente uma crise revolucionária, que sofreu um processo de radicalização muito significativo e que, fundamentalmente, agentes nacionais e alguns internacionais desempenharam um papel extremamente importante. Em parte dos Estados Unidos, em parte das famílias políticas da União Europeia e, fundamentalmente, os partidos políticos que vão, no fundo, institucionalizar em abril de 75 aquilo que se pode chamar a primeira radiografia às atitudes eleitorais dos portugueses e à divergência entre as atitudes eleitorais e o ativismo de crise deste processo revolucionário. E, portanto, quando nós falamos desta divergência, essa divergência é perfeitamente clara e o que a maior parte das democracias de terceira vaga tiveram foi as eleições de 75. O que elas não tiveram foi o verão quente de 1975, ou seja, foi, digamos, esta dualidade entre a legitimidade eleitoral e a legitimidade revolucionária. Eu gostava de salientar isto porque esta é a dimensão específica do 25 de Abril no âmbito das transições democráticas. A história que eu vou contar a seguir, num certo sentido, é banal e é a história que marca todos os processos de democratização da terceira vaga. Mas isto faz com que a consolidação da democracia em Portugal, a partir do 25 de novembro e a partir da aprovação da Constituição e a partir dos processos eleitorais que vão definir a natureza do regime, mas sabida a natureza do regime não foi plebiscitada, foi negociada. A natureza semipresidencialista do sistema não passou por nenhum plebiscito
ou nenhuma consulta popular sobre a Constituição, mas foi, como é evidente, negociada, não interessa agora, e ao longo de 1976 nós vamos ter eleições legislativas, antes presidenciais, legislativas e locais. Podemos dizer que, digamos, se dão os passos fundamentais da institucionalização da democracia livre. O que traz, e eu vou concluir aqui, uma segunda característica relativamente singular, é que a democracia portuguesa e a consolidação da democracia portuguesa é, sobretudo, um trabalho político de erradicação dos legados da transição, não é do antigo regime. Ou seja, nacionalizações, reforma agrária, revisões constitucionais, fim do Conselho da Revolução, etc. Se verificarem bem, todos os passos institucionais da consolidação da democracia portuguesa não se destinam, como de outros processos de transição democrática, na maior parte dos casos, estes processos destinam-se a erradicar, mudar o legado do regime autoritário que o precedeu. No caso português, isso não é o caso. Não é o caso. Ou seja, a consolidação da democracia portuguesa representa, no fundamental, a erradicação dos legados, fundamentalmente, de 1974 a 75. Não vale a pena estarmos a falar da Constituição, temos aqui quem sabe mais da Constituição do que eu, mas não interessa, é muito interessante o tema da Constituição, entre o seu conteúdo ideológico e depois a prática dos partidos políticos que aprovaram a Constituição, etc. Já há muitos estudos sobre isso, e que apontam fundamentalmente que a prioridade dos constituintes era, de facto, a institucionalização rápida do regime democrático sobre os princípios ideológicos que lá estavam na introdução da Constituição. Esta característica também é uma característica relativamente singular nos processos de transição democrática da terceira vaga. Porque, vejamos, na maior parte da América Latina, nós temos regimes militares. E os regimes militares, com exceção do Brasil, o Brasil é um caso muito interessante que eu não posso desenvolver, porque a maior parte das ditaduras militares na América Latina são ditaduras militares enquanto Estado de exceção. Não criam instituições políticas, não têm partidos, não têm União Nacional, nem Ação Nacional Popular, não têm instituições políticas. São, em parte, regimes de exceção. Com a diferença do Brasil, porque o Brasil mantém um partido dominante, que é a Arena, mantém um partido de oposição limitada, que é o MDB, não interessa, mantém instituições políticas, ainda que a decisão fundamental fosse da elite militar e dos presidentes, aliás, militares, que se sucedem no Brasil. Mas, na maior parte dos casos, as transições democráticas na América Latina criam novas constituições, em alguns casos institucionalizam a panóplia normal de partidos políticos, mas na maior parte dos casos são processos de transição, no fundamental, controladas pelas elites. Tem até uma cláusula muito importante, que em Espanha se manteve até há relativamente pouco tempo, e que, obviamente, a transição democrática em Portugal não podia manter por causa de ruptura, que é o dilema clássico, o que se faz aos segmentos da elite política autoritária. E, na maior parte dos casos, as transições democráticas na América Latina, como, aliás, na Europa Central e Oriental pós-comunista, estabeleceram inicialmente amnistias para a elite política no passado comunista, neste caso, ou das ditaduras militares latino-americanas, ou, no caso do franquismo, a elite de Franco. No caso português, a consolidação democrática também elimina esse legado da transição, que era a legislação, quer legal, quer sem legislação, muitas da dinâmica dos saneamentos enquanto movimento social, que também terminam justamente no processo de consolidação democrática. Portanto, para terminar, e vou ser breve,
Para terminar, a transição portuguesa deu efetivamente origem a uma democracia pluralista e evidentemente que o processo simultâneo de transição à democracia e de descolonização, eu não falei da descolonização, foi extremamente também dá de facto origem a essa dinâmica de crise, e a descolonização dá-se justamente num período onde o chamado poder metropolitano não tem qualquer capacidade de negociação com os movimentos de libertação. E, portanto, a descolonização portuguesa foi uma transferência rápida de poderes para os movimentos de libertação reconhecidos pela Organização de Unidade Africana. É um tema que eu não vou desenvolver, mas que, evidentemente, não deu qualquer oportunidade a outros segmentos, inclusivamente das elites, digamos, autonomistas, independentistas, que não estivessem nesses movimentos de libertação. E há uma consequência que eu acho muito interessante do legado irónico do colonialismo português, foi ter oferecido à África regimes políticos de partido único, teoricamente socialistas, e com uma posição no âmbito da política internacional ou não alinhada, ou mais próxima de Moscou. Todos sabemos, com exceção de Angola, onde a guerra civil latente que já existia nos movimentos de libertação continuou a seguir à devolução de poderes. A democracia liberal em Portugal é, portanto, fundamentalmente um produto da revisão e da reforma da herança, digamos assim, de 74 e 75, porque não havia no fundamental heranças do antigo regime, porque essas no fundamental foram eliminadas em 1974 ou 75. E é por isso que quando me perguntam, ainda aqui há dias há uma especialista de uma organização norte-americana interessada na África do Norte, e a propósito da terceira vaga das democratizações, e perguntava o que é que Portugal pode ensinar, o caso português, às dinâmicas de transição. Pouco, muito pouco. Porque Portugal foi a exceção, a grande lição, creio eu, da transição portuguesa, e essa está ausente na maior parte das áreas geoestratégicas, com processos de transição à democracia, excetuando a Europa Central e Oriental, é que a Comunidade Económica Europeia, enquanto ator percepcionado pelas elites e também portuguesas como agente de modernização económica, colocaram rapidamente Portugal na senda da integração europeia, numa conjuntura económica extremamente difícil, que deu origem, aliás, a intervenções do Fundo Monetário Internacional, e, por outro lado, também porque quer o principal partido de centro-esquerda, que é o principal vencedor eleitoral das clivagens 74 e 75, que é o Partido Socialista, e os dois partidos, à direita e de centro-direita, vão dominar o processo de consolidação democrática, não hesitando em ter e realizar acordos e compromissos para a consolidação da democracia em Portugal. E é justamente por isso que, sendo um caso de sucesso, a transição portuguesa à democracia é dificilmente utilizada numa perspectiva comparada na terceira vaga de democratizações, visto que a grande maioria destes processos de transição à democracia na terceira vaga são processos que resultaram de pactos entre elites autoritárias ou segmentos reformistas dessa elite autoritária e de segmentos da sociedade civil e de partidos da oposição. E basicamente era isto